Bem, vamos adorar o Senhor, vamos ficar em pé e começar cantando Contempla a Deus. Acho que os irmãos já pegaram mais ou menos, né? Qualquer coisa, a irmã Vera dá conta do recado aí, né? Com a voz aí. Vamos lá. Em suas mãos e com toda a areia cada grão, reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem já deu conselhos ao Senhor, quem questiona o que ele falou, ao Deus sábio quem vai ensinar, sua majestade ninguém pode sondar. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem nas mãos os pregos suportou, em lugar do homem pecador, Jesus Cristo, humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contempla o Rei, incomparável, venha adorá-lo. Muito bem, muito bom. Acho que conseguimos aprender, né? O próximo eu não sei quantos conhecem, assim como a noite aguarda o sol, o dia da vitória. Eu tenho certeza que o pastor Elias e a irmã Eliana sabem. Então, é um cântico muito bonito. Vamos aprender hoje ele, tá bem? Caso não saiba. Ei, Rebeca, também. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá, já não mais haverá morte ou guerra, novo céu e uma
desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Muito bom. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez estarmos na Tua casa, podermos estar na Tua presença, Te louvando, Te adorando, Senhor. Esse Deus tão maravilhoso que aguardamos a Sua vinda. Muito obrigado porque fomos escolhidos por Ti antes da fundação do mundo e aguardamos mesmo, Senhor, a nossa glorificação, Senhor, no momento que o Senhor vier nos buscar. Até clamamos, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos, Te aguardamos, mas enquanto isto, nos reunimos em Teu nome para aprender mais do Senhor, estarmos unidos em comunhão uns com os outros, e que a Tua palavra hoje, que vai ser ministrada através do Teu servo, possa nos edificar, atingir os nossos corações e sermos até impactados, termos uma mudança de vida. Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os irmãos, nesse momento, vou dar os avisos dos nossos trabalhos semanais. Os irmãos já conhecem, mas para aqueles que nos acompanham via YouTube, né, estão nos assistindo, nossos trabalhos começam hoje, no domingo. Tivemos pela manhã a nossa escola bíblica dominical às 11 horas e agora está sendo realizado o culto da tarde. Na quarta nós temos o nosso culto lá na congregação, na igreja em Cuba, às 20h30. O pastor Elias está dando o livro ali de Apocalipse. Os irmãos que sentirem o desejo de acompanhar podem estar indo lá por Cuba, né? Na quinta-feira, Vales Mortos, o nosso trabalho lá na Vila de Vales Mortos, às 3 horas da tarde. E antes o pastor passa sempre ali visitando a irmã Ana, a irmã Augusta, no lar de Serpa. Vamos orar até por esse trabalho, irmãos. Os irmãos estão, assim, né, debilitados a questão da saúde, tem o clima também, a irmã Rosinha, o casal Bully também, a família sempre passa por dificuldade de saúde nesse sentido. A irmã de lá também está com muito problema na coluna, né? Então, a gente sabe que todos têm problemas, né? Mas lá, parece que todos que fazem parte ali, que frequentam a congregação, têm alguma coisa ali que às vezes impede até de ir. E na quinta à noite, às 20, temos o nosso culto de oração, toda quinta-feira. No sábado, é de praxe nós termos o nosso Clube Descobridores da Bíblia, Isabela. Mas nesse sábado não vamos ter, porque vai ter um treinamento em Lisboa da Comacep, da questão do evangelismo nas escolas, e eu preciso estar presente lá. Então, esse sábado não teremos descobridores, mas todo sábado temos, às 17 horas, esse trabalho. O pastor Elias vai colocar aí o banner do aniversário. Já coloquei no Facebook da igreja, né? Então os irmãos que tiveram redes sociais podem estar compartilhando, né? Não só curtindo, mas compartilha para que os demais também possam, aqui da cidade, redondezas, possam estar sabendo e até vindo, se calhar. Então, a gente espera ter um certo número, tem alguns irmãos que vêm de outras igrejas e podem estar presentes também aqui conosco. Orem para que o Senhor derrame, tenha misericórdia, né, da minha vida, vou estar ministrando nesse dia, possa ocorrer tudo bem, né? Então,
Oremos. 77 anos, irmãos. O Senhor tem abençoado. Estamos alegres e vamos mesmo celebrar esta data tão importante, o aniversário 77 anos da nossa igreja aqui em Beja. Tá certo? Vamos cantar ainda, antes da mensagem, o hino 95, chamada final. 95, chamada final. Cantemos. Quando lá do céu descendo com o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, a chegada desse dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e das sepulturas hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei, graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Pastor Elias, Deus abençoe. A palavra está com o Senhor. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a primeira Epístola de São João, o capítulo 2. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos só a leitura desse um versículo. Na semana passada nós vimos o versículo 18 e hoje nós vamos olhar o versículo 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2 e o versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, sobretudo pela tua preciosa palavra, que é viva, que é eficaz. Te agradecemos pelo Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, que
nos ilumina, Senhor, os olhos para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo escreveu através dos teus santos. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, te louvando, te bendizendo. Obrigado, Senhor, já por tudo que já foi feito, os cânticos, Senhor, tudo foi para o louvor da tua glória. Aceita, Senhor, nossa gratidão pelo teu grande amor. E agora, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o que vamos ler aqui, o que vamos estudar. Abra nossa mente, Senhor, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Tá bem, irmãos? Podemos assentar? Bem, na semana passada, irmãos, nós vimos a questão do anticristo. É claro que não foi de maneira exaustiva, né? Mas pelo menos deu para os irmãos terem uma ideia a respeito desse personagem, né? Que há assim de surgir. Até uma irmã, hoje de manhã eu vi uma mensagem dela, ela dizendo mesmo assim: pastor, com tudo isso que está acontecendo no mundo e tal, será que a gente já não está na tribulação? E eu disse assim: não, minha irmã, porque a Bíblia diz que vai ser algo que vai vir no mundo inteiro. Então hoje a gente vê, tem partes hoje, por exemplo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, você vê aquela enchente, muitas pessoas que morreram, famílias morreram abraçadas e tudo, né? Você vê uma coisa lá, você vê na Ucrânia, você vê em Israel, você vê em outros lugares que está acontecendo pontuais, mas aqui está calmo. Aqui a gente não vê perseguição, não está vindo uma enchente. Aqui está calmo, não somente aqui, mas em vários lugares aqui na Europa, nos Estados Unidos, no norte do Brasil, por exemplo. Isso acontece lá no sul, mas no norte está calmo. Então, a grande tribulação é um sofrimento mesmo que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, com o aparecimento, é claro, do anticristo. O João, que escreveu essa epístola, irmãos, aqui é uma epístola muito, muito boa, porque o João aqui, ele coloca o preto no branco. Ele diz o que é o preto, o que é o branco. Ele diz o que é o verdadeiro, qual é o mentiroso, né? Se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. Ora, se nós dizemos que estamos em Jesus Cristo, então devemos andar como ele andou. Então você vê que João é muito assim direto. Nessa passagem, a respeito daqueles que saíram do nosso meio, eu quero com os irmãos, nesta tarde, analisar esse único versículo aqui, o versículo 19. Note bem como João, ele coloca as frases. E ao dizer desta forma aqui, a gente, irmãos, pode tirar daqui de dentro algumas doutrinas que estão aqui impregnadas. Ele diz assim, olha: eles saíram de nós, literalmente, eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. Curioso isso, né? Aí ele faz a conclusão, ele chega nessa conclusão de que aqueles que saíram dos nossos não são dos nossos. Ele dá razão. A razão dele é: pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isto, ou seja, o fato deles irem embora, isto aconteceu, foi algo visível, para que se manifestasse, porque enquanto isso não acontecesse, estava encoberto. Para todos os efeitos, eram irmãos. Para todos os efeitos, eram crentes. Para todos os efeitos, eram regenerados, enquanto estavam conosco. Mas ele diz assim, que saíram. E isto foi para que ficasse manifesto que nem todos... É curioso essa tradução... essa aqui está sendo uma tradução tal qual está no original, tá? Algumas Bíblias dizem assim, diz assim, que nem
nenhum deles, ou nenhum dentre eles, mas a tradução é que nem todos são dos nossos. Olha como ele, quando fala, a impressão que passa é que ele está falando desse pessoal que saiu. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isso aconteceu para que se manifestasse, aí ele diz, que nem todos são dos nossos. Ou seja, nem todo mundo que está dentro da igreja é dos nossos. É curioso. E aqui a gente vai tirar, irmãos, dentro desse versículo, algumas doutrinas. Primeiro, quando nós olhamos aqui para essa expressão, olha lá, olha essas duas frases que ele coloca. Ele dá a frase, mas não eram dos nossos. E outra, nem todos são dos nossos. O que ele quer dizer com isso? Como assim, dos nossos? Quando ele fala dos nossos, ele está falando de um determinado grupo. Olha, eles se foram porque não eram dos nossos. A pergunta é, dos nossos quem? Quem dos nossos? Nós quem? Quem o João está se referindo? Ele está se referindo a um grupo. Eles não pertencem a nós, mas nós quem? Ah, nós aqui a igreja, nós quem? Então aqui, irmãos, nós vemos a doutrina da eleição. Da eleição. Essa frase, tanto não eram dos nossos, nem todos são dos nossos, é uma referência aos eleitos de Deus. Então, eles se foram porque eles não pertencem aos eleitos de Deus. Eles se foram porque não são dos nossos. Nossos quem? Dos eleitos. Deus elegeu um povo. Então, se eles forem embora, é porque eles não pertencem aos eleitos de Deus. A eleição, irmãos, é entendida como a escolha soberana de Deus de certos indivíduos para a salvação, independentemente de qualquer mérito humano. Aí, a gente vai, irmãos, pegar alguns versículos das Sagradas Escrituras que comprovam esta eleição. Então veja, esse grupo que permaneceu, eles chamam de nossos. Olha, esses foram porque não são dos nossos. Quem são esses nossos? São os eleitos. É o grupo dos eleitos, são os eleitos de Deus. Você vê isto aí, mas você vê bem claro em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5. Você vê essa doutrina. Ou seja, nós somos propriedades de Deus já com a sua eleição. Através da eleição, nós já somos propriedades de Deus. Olha o que diz aí, versículo 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o que? Olha o que ele diz, segundo o seu bel prazer, segundo o seu beneplácito. Note que ele não está dizendo aqui segundo os méritos humanos, segundo a bondade que Deus viu no coração de uma pessoa. Não, ele diz segundo o seu beneplácito, o seu bel prazer de sua vontade. Eu estou dizendo para os irmãos que nós somos primeiramente propriedades de Deus já com a sua eleição, entendeu? Já com a eleição nós já somos propriedade de Deus. Está aí o Efésios. Agora vamos para João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6. João 17, 6. Olha o que ele diz aí. Jesus Cristo falando, ele diz assim. Note, Jesus Cristo, antes de ir para o jardim do Getsêmani, ele ora ao Pai, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Agora olha como ele diz: eram teus. Note bem, Jesus Cristo ainda não morreu na cruz,
Jesus Cristo ainda não ressuscitou e ele afirma que estes eram de Deus. Aí a pergunta é: como é que eles eram de Deus? Jesus ainda não morreu na cruz. Jesus ainda não ressuscitou, Jesus ainda não pagou o preço. E Jesus Cristo já disse: eram teus? A pergunta é: quando é que eles se tornaram de Deus? E a resposta é: com a eleição. Uma vez que Deus escolheu, eles já são de Deus. Então, quando Jesus Cristo veio a essa terra, irmãos, ele veio precisamente para salvar aqueles que Deus escolheu. Porque se Deus não tivesse escolhido ninguém no mundo, não haveria necessidade de Jesus vir à terra. Jesus Cristo só veio à terra, irmãos, porque Deus escolheu um povo nessa terra. Se ele não tivesse escolhido um povo nessa terra, não teria necessidade de Jesus para Jesus vir. Dou um exemplo. Por exemplo, Satanás caiu com 1/3 dos anjos, tá? Então nós temos lá 3 terços, 1/3 caiu com Satanás. Deus, ao ver isto, não tomou nenhuma decisão. Não fez absolutamente nada. Não moveu um dedo sequer para fazer algo que pudesse salvar alguns dos anjos de Satanás. Ele não fez nada. Os anjos caíram, são miríades e miríades, irmãos. 1/3. Só naquele gadareno tinha uma legião. 6.000. Só no gadareno, imagina o resto. Então é muito demônio, muitos anjos caídos. E Deus não faz absolutamente nada para salvar anjos. Ele diz bem claro em Hebreus. Porque Deus não salva anjos. Então note bem, no seu bel prazer, para Deus tudo é possível, ele poderia fazer alguma coisa para redimir os anjos. Ele não quis fazer. Não quis fazer. Mas quando o homem cai, ele quis fazer. Ele poderia ter a mesma atitude que ele teve para com os anjos. Esses aqui caíram, não vou fazer nada. Esses aqui caíram, eu não vou fazer nada. Ele não seria justo? Seria. Se ele mandasse toda a raça humana para o lago do fogo, não seria justo? Seria. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus, com a sua misericórdia, note bem que é ressaltada a misericórdia de Deus. Por que é ressaltada a misericórdia de Deus? Porque a misericórdia é não dar o que o homem merece. Então o que o homem merece? Lago do fogo. Então ele usa de misericórdia para com alguns. Ele usa de misericórdia. Para com estes que ele usa de misericórdia, esses são chamados dos eleitos de Deus. Veja, não tem mérito algum nos que estão sendo escolhidos, porque a Bíblia diz bem claro: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A uma só se fizeram inúteis. Todos são inúteis. Deus, na sua misericórdia, ele decidiu, por seu bel prazer, de escolher aqueles que ele quis. Então, tudo é laranja podre. Ele pega algumas dessas podres, só que ele não pode trazer para o céu, porque ele tem que tratar do pecado delas, porque senão ele vai ser injusto. Então, veja só, a injustiça de Deus não seria em enviar pecadores para o inferno, porque isso é normal. A injustiça de Deus seria trazer pessoas pecadoras para o céu. Então ele tem que tratar do pecado, porque ele é justo, mas ele também é justificador. Então agora ele vai tratar do pecado destas pessoas. Então por isso que ele envia Jesus Cristo a esta terra. Para quê? Para pagar os pecados daquele que ele escolheu. Então de uma vez que ele escolheu, irmãos, ele matou o seu filho. Porque se ele não tivesse escolhido, Jesus estava no céu, não precisava vir à terra. Então, às vezes a pessoa diz mesmo assim: mas olha, foi os meus pecados que mataram Jesus. Bem, de certa forma sim, de certa forma sim. Mas por que os pecados de Satanás e seus anjos não mataram Jesus? Por que os pecados de Satanás e seus anjos não mataram Jesus? Porque Deus não escolheu nenhum daqueles anjos caídos.
Mas porque ele escolheu os seres humanos caídos, aí, para ele ser justo e justificador, necessário com que Jesus Cristo viesse para pagar o preço destes que ele escolheu. Por isso, Jesus Cristo, nessa oração sacerdotal, ele diz: não rogo pelo mundo. Eu não oro pelo mundo. Os irmãos sabem que o sacerdote, ele esfola o animal ali, coloca o animal sobre o altar e depois ele tem que entrar e fazer a oração para aquele por quem o animal foi morto. Então aí, essa obra da redenção, ela está completa com a expiação, com a morte do animal e a expiação. A oração. Então, na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, ele não ora pelo mundo. Por quê? Porque ele não veio fazer uma expiação pelo mundo, no sentido de cada pessoa. Tá? Até porque, irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, já tinha miríades e miríades de pessoas no inferno. Então, quando alguém vai dizer: Jesus Cristo morreu pelo mundo, no sentido de que por cada pessoa, ele morreu por gente que estava lá no inferno? Não. Ele não morreu por gente que está no inferno. Ele morreu, e a Bíblia diz bem claro, em Mateus 1:21, ela dará à luz um filho, porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo, que está espalhado no mundo inteiro. Então ele é o redentor do mundo inteiro, porque os seus escolhidos estão no mundo inteiro. Então veja, nós somos de Deus já com a eleição de Deus, aquela eleição feita antes da fundação do mundo. Eu já sou de Deus pela eleição. Nós já somos de Deus por causa da eleição. Agora, é claro, irmãos, nós também somos de Deus por causa da redenção, tá? Olha lá, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9 e 10. Eu vou dar versículos para os irmãos podem anotar, até para estudar melhor em casa, né? Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então note aí como eu sou de Deus, os eleitos de Deus já são de Deus por causa da eleição, mas também eles são de Deus por causa da redenção, tá? Então, primeiramente, eu sou de Deus por causa da eleição. Depois, eu sou de Deus por causa da redenção. Note bem, irmãos, se eu não fui eleito por Deus, Jesus não morre por mim. A redenção, irmãos, abarca todo mundo que está dentro da eleição. Quem não está dentro da eleição está fora da eleição. Só por quem Jesus Cristo morre é só por aqueles que o Pai dá para ele. Lembra que ele diz: não rogo pelo mundo. Por que ele não roga pelo mundo? Porque ele não veio morrer por cada pessoa, mas rogo por todos aqueles que me destes, porque são teus. São teus como? Pela eleição. Então por isso Jesus Cristo veio para morrer por esse povo, porque Deus não pode pegar esse povo pecador e trazer para o céu. Eles são pecadores, tem que tratar do pecado deles. Como que trata do pecado deles? Mandando Jesus Cristo para pagar o pecado desse povo. Por isso que a Bíblia diz que ele é justo e justificador. Então aí é a justiça de Deus. Então nós somos de Deus, primeiro, pela eleição. Segundo, pela redenção. E terceiro, pelo selamento, que é do Espírito Santo. Veja Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha o que ele diz: fostes selados
com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, é garantia. Veja só, é algo que garante até o resgate da sua propriedade. Nos tornamos propriedade. Então olha o que ele faz. Ele primeiro elege, antes da fundação do mundo, envia o seu filho para que o seu filho possa morrer pelos eleitos de Deus. Pronto, Jesus Cristo morreu pelos eleitos, pagou todos os pecados dele. Aí vem o Espírito Santo e vai selar esses benefícios que Jesus conquistou na cruz, na vida do eleito, no tempo. É por isso que, no decorrer do tempo, o que acontece? O Espírito Santo, porque Jesus Cristo morreu pelo pecado do eleito, e um dos pecados dos eleitos são incredulidade, aí, por quem Jesus Cristo morreu, em um determinado tempo, Deus lhes tira a incredulidade para que eles possam crer em Jesus Cristo. E por que isso acontece? Porque Deus os elegeu, porque Jesus os redimiu, pagou o preço, então o Espírito Santo vem e sela. Então note que é o que Jonas diz, né? A salvação pertence a Hashem, ao Senhor, pertence ao Senhor, e esse Senhor é a trindade de Deus, o Pai elegendo, o Filho redimindo e o Espírito Santo selando aquele que foi eleito e redimido assim por Deus, o Pai e o Filho. Então veja só, quando o João diz assim, mas não eram dos nossos, nem todos são dos nossos. Então o que a gente entende? A gente entende que tem um grupo aí que é o dos nossos. Quem são esses grupos dos nossos? São os eleitos de Deus. Então esse grupo saiu, porque eles não pertencem aos eleitos de Deus. Então a primeira doutrina que nós vemos aí é a doutrina da eleição. Agora, irmãos, alguns podem assim pensar, e essa doutrina tem causado até divisão entre as denominações, né? Tem os grupos que são os grupos dos que acreditam na eleição, só que é a eleição condicional, e tem aqueles que acreditam que Deus elegeu de forma incondicional. Então tem a igreja da eleição condicionada e tem a igreja da eleição incondicional. Então por isso que tem denominações assim, porque uns acreditam de forma diferente. Mas é claro, irmãos, a eleição, e todo mundo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ora, se é um presente de Deus, quem salva é Deus. Então essa eleição é incondicional. Por que ele salva um, não salva outros? Porque ele quis esse, não quis aquele. É o seu bel prazer, na sua sabedoria, mas não tem mérito algum no ser humano. Mérito algum no ser humano, porque todos são laranja podre. Ele escolhe e tem misericórdia de quem ele quer, sem fazer injustiça com ninguém. Porque quando ele escolhe ele purifica ele do pecado. E aquele que ele não escolheu, vai pagar os seus próprios pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Desse lado aqui tem Satanás e os seus anjos, que todos eles estão indo para o lago do fogo. Desse lado aqui, Deus teve misericórdia de alguns, graças a Deus. Graças a Deus que ele tem misericórdia de alguns. Não estão sendo como os demônios, estão indo tudo para o lago do fogo. Ele teve misericórdia de quem ele quis. E quem não foi eleito não pode dizer, mas isso é injustiça. Mas por que ele não me escolheu? Por que ele escolheu o outro? Por que não escolheu esse daqui? Ele tem misericórdia de quem ele quer. E todas essas pessoas que estão indo para o inferno, irmãos, estão indo porque querem. A sua natureza está depravada, a sua natureza, como a Bíblia mesmo diz, e Jesus Cristo confirma, ele diz, ninguém pode vir a mim. Jesus diz bem claro, ninguém pode vir a mim. Tem alguém que pode vir ao Pai? Não. E por que não pode vir? Porque a inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. O homem não quer saber de Deus. Ele não quer saber de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se não há quem busque a Deus, eu pergunto, o que é que você está fazendo aqui? A Bíblia mente? Não. Ela diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ora, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui?
Alguma coisa de anormal aconteceu, que não foi você. E Jesus responde: ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai traga. E por isso eu me rendo e digo: eu só estou aqui porque o Pai me trouxe. Eu não vou ser o orgulhoso de dizer: não, eu estou aqui porque eu quis. A Bíblia diz que ninguém quer, ninguém busca a Deus, ninguém entende. Então como que eu estou aqui? O Pai me trouxe. Eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco a mim, não é elas, a mim, me convém trazê-las. Então eu sou trazido pelo Pai, eu sou trazido pelo Filho, eu sou trazido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo estava pregando e de repente Deus abriu o coração de Lídia para que Lídia entendesse. E por que não abriu o restante? Por que abriu só o de Lídia? Porque terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É interessante que quando a gente vê os seres humanos lutando por essa questão, não, mas por que ele escolheu um, não escolheu o outro? A minha pergunta sempre é: e por que ele não escolheu nenhum do demônio? Eu não vi ninguém defender os demônios. Ninguém defende os demônios. Não, mas por que escolhe esse homem e não escolhe aquele outro homem? Eu digo: não, você está esquecendo uma coisa. Por que os demônios? Por que não escolheu nenhum? Era para ter escolhido pelo menos um. Por que não escolhe nenhum? Então, se é questão de injustiça, Deus já está sendo injusto com anjos. Os anjos caídos, não quis salvar nenhum. Olha o que ele diz lá em 1 Timóteo 5:21. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Eleitos? Anjos eleitos? Sim. 2/3 foram eleitos. 1/3 não. Por que os anjos eleitos estão lá no céu? Porque Deus os elegeu para eles não caírem. Foram eleitos para não cair. E nós fomos eleitos da queda. Já pensou? Então, quando a gente se depara com a questão da eleição, vamos recuar um pouquinho. Não pega só o homem, vamos para os seres angelicais. Por que Deus elegeu só 2/3? Por que ele não fez nada para um outro? Ele está cometendo injustiça? Não. Alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. E eles estão conscientes disso. Lembra quando Jesus Cristo encontrou com um desses demônios? Ele disse mesmo assim: olha, nós sabemos quem tu és. Viestes aqui antes do tempo para nos prejudicar? Para nos atormentar? Viestes antes do tempo? Mas que tempo é este? O tempo que o Pai predeterminou que vai jogar todos eles no lago do fogo. E eles sabem disso, e eles estão conscientes disso. E lá no capítulo 12 de Apocalipse diz que Satanás desceu com tanta fúria para a terra, procurando fazer o máximo de estrago, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por que pouco tempo lhe resta? Porque depois desse tempo ele vai ser jogado no lago do fogo. Não existe, irmãos, salvação para demônios, para anjos caídos. Por quê? Porque Deus não quis. Lembre disso. Para Deus tudo é possível? É ou não é? É. Na sua soberania ele não poderia haver algum meio para os demônios caídos? Poderia ou não poderia? Poderia. Ele quis fazer? Não. E você vai chamar ele de injusto? Mas tem uma outra coisa, com questão de eleição. Olhe para Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Aqui, nós vimos a eleição dos anjos. Agora aqui, na terra, nós vemos a eleição de um povo, no Antigo Testamento. Ele diz assim, para Israel: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. E diz assim, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu próprio povo.
Quem foi que escolheu Israel? Foi Deus. Mas por que Deus não escolheu os egípcios? Por que Deus não escolheu os babilônios? Por que Ele não escolheu os assírios? Porque só Israel. E ele diz em outra passagem: não vos escolhi porque vocês eram maiores do que os outros, porque vocês eram os menores, eram os mais fracos, mas eu quis vos amar. Então, quando uma pessoa diz assim: mas essa questão da eleição, dá uma olhada para trás, irmão. E o que é que você vê? De Gênesis a Malaquias, você vê um único povo. E o resto, cadê desse resto? Deus chama um homem em um dos caldeus, que é um idólatra, chamado Abraão. O pai dele era um idólatra, ele era um idólatra. O próprio Estevão diz isso. Olha, o Josué fala isso, vai dizer: olha, vocês vão querer servir os ídolos da além do Eufrates? Quem é que vivia além do Eufrates? Abraão, da além do Eufrates. Mas Deus chamou esse homem, Deus regenerou esse homem, e ele decidiu, através de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Por que não escolheu um outro? Por que só Abraão? Por que não pegou um outro pessoal? Não pode dizer mesmo assim: mas Abraão era porque era um ser piedoso, ele estava lá dentro da sinagoga. Não tinha nada de sinagoga, irmãos. Ele não era o porteiro lá da sinagoga, não existia sinagoga, não existia nada. Mas Deus o escolheu de lá e trouxe para cá, e disse que ia fazer dele um grande povo, pelo seu poder. Então, é de a gente parar e pensar: e por que nos escolheu os outros? Se era por pagão, tinha os outros que eram pagães. Então quer dizer, escolhe esse pagão, não escolhe aquele outro pagão. Mas que negócio é esse? A mim me aprove salvar e ter misericórdia, é a Ele. Então, veja, em termos de anjo, nós temos a eleição. 2/3 foram eleitos para não cair. Do Antigo Testamento, Deus escolheu o povo de Israel. Salvação só se vier por Israel. Ruth teve que chegar por ali, né? Raabe teve que chegar por ali, pelo povo de Deus. Fora de Israel, tá difícil. Então, quer dizer, já tinha eleição lá no passado? Tinha. E conosco, irmãos, aquele texto que eu já li, do Efésios 1:3-5, né? Que ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Muito bem. Então veja só, nesse texto que nós estamos, do versículo 19, nós vimos nas expressões: não eram dos nossos. Se fosse do nosso, teriam permanecido conosco. Nem todos são dos nossos. Então essa expressão do nosso quem? Do nosso grupo de eleitos. De eleitos. Tá? Mas nós também vemos uma outra doutrina nesse versículo. Diz aqui, olha, na frase o seguinte: teriam permanecido conosco. Se eles fossem dos nossos, olha lá, teriam permanecido conosco. Então essa frase, ela reflete, irmãos, a doutrina que nós conhecemos como preservação dos santos, ou perseverança dos santos, que afirma que aqueles que são verdadeiramente regenerados e salvos por Deus irão perseverar na fé até o fim. Essa doutrina, ela é fundamentada na crença de que a salvação é a obra de Deus do início ao fim, e que Ele preservará os seus eleitos. Ele elegeu, Ele vai preservar quem? Os seus eleitos. Olha o que Jesus Cristo ele fala com respeito dessa questão de permanecer. Isso é bem destacado nas Sagradas Escrituras: permanecer, permanecer. Permanecer é uma característica dos eleitos. Só permanece quem é eleito. Quem não é eleito cai fora. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, do nosso grupo dos eleitos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido. Então isso mostra uma característica dos eleitos. Qual é a característica? Eles vão até o final. Se não é eleito, sai. Cedo ou mais tarde vai embora. Olha aqui o que Jesus Cristo disse. João 8:31. João 8:31. Olha como Jesus Cristo coloca essa questão de perseverança.
Olha o verbo que ele usa. Diz assim, João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então note, são pessoas, são judeus que estavam dizendo: eu acredito em você, Jesus. Eu acredito em ti, Senhor. Eu vou te seguir. Então Jesus Cristo disse para esse grupo de pessoas que estavam clamando, que estavam dizendo que acreditavam nele. Jesus diz as seguintes palavras: se vós, está aqui a condicional, se vós permanecerdes na minha palavra. E agora ele, em vez de usar o verbo no futuro, ele usa no presente. Geralmente, quando nós fazemos uma frase condicional, a gente diz assim: olha, se você vier amanhã, você ganhará. Olha, se você vier semana que vem, você será... A gente sempre coloca o verbo no futuro. Por quê? Porque é um galardão daquilo que você vai fazer. Então, se vieres hoje à noite, você ganhará um brinde. Quem é que ganhará? Quem vier. Então, se vier, vai ganhar. Se não vier, não ganha. Mas Jesus não coloca o verbo no futuro. Ele deixa o verbo no presente. Ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois. Você só permanece se é. Se você não é, você não permanece. Então Jesus Cristo mostra a razão pela qual eles vão permanecer. Eles não vão permanecer para serem discípulos de Jesus. Eles vão permanecer porque com isto eles vão provar que são de Jesus. Só vai permanecer quem é. Se permanecerdes, sois. Esse sois é agora. Se você permanecer, é porque tu é. Então veja só, ninguém permanece para ser, mas você permanece porque você é. Se você não é, você não permanece. E um versículo a mais para reforçar este é 1 João 5,4. 1 João 5,4. Está claríssimo. Olha o que ele diz. 1 João 5,4. Olha, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Então por que ele vence? Onde está o segredo? Onde que está o segredo dessa pessoa vencer o mundo? Onde que está o segredo? O segredo está no seu nascimento. Por que ele vence o mundo? Pelos seus esforços? Não. Ele vence o mundo por causa do nascimento dele. Eu tinha dado o exemplo para os adolescentes do Superman, né? Tinha uma série que era do Superman, que um casal encontrou esse meteoro e tudo na fazenda, aí tinha lá uma criancinha e tudo, pegaram, foram criar a criancinha, criaram e tudo, aí essa criança vai para a aula, vai para a escola, né? E de repente, numa disputa de corrida, essa criança corre mais do que as outras. Essa criança não treinou de dia e de noite, não fez treinamento nenhum. A pergunta é: por que ele correu mais do que os outros? Por causa do nascimento dele. Ele não fazia parte desse planeta. Ele tinha superpoderes. Irmãos, o que faz nós chegarmos até o fim é o nosso nascimento. Pelo Espírito Santo que ele colocou dentro de nós. O que faz você chegar até o final é isto. Não é outra coisa. Não vai pensar que não, é porque eu tenho que me aguentar firme, eu tenho que ficar assim e tal. É Deus, irmão, porque muitas das vezes nós nos encontramos fracos, nós não temos força para continuar, queremos até desistir, e o Espírito Santo vem e nos levanta. O Espírito Santo vai e diz: não, isso aqui não, tem que continuar. E se é pecado, você se envergonha. O Paulo diz que não entristeçais o Espírito Santo que está dentro de vós, e por isso no crente ele se entristece, ele não continua na prática do pecado. Como o 1 João diz, capítulo 3, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma pessoa que é nascido de Deus, eu não estou dizendo que ele não peca, ele peca, mas ele não continua na prática do pecado. Por que não? Porque o Espírito Santo que está dentro dele fica entristecido, e ele fica triste. E aí a pessoa
vai, confessa o seu pecado, Senhor, me perdoa, e ele não quer continuar naquele pecado, ele quer continuar servindo ao Senhor, mas ele só faz isso porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Se ele não tivesse, irmãos, ele continuava. Mas por causa do Espírito Santo que está dentro de nós, que nos entristece, a gente fica envergonhado, a gente não continua na prática do pecado. Mas se não fosse esse Espírito Santo colocado dentro de nós, a gente ia assim se banquetear. Aí ia ser como o apóstolo Pedro disse: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: a porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. Ora, por que a porca que já foi lavada vai para o lamaçal? Porque ela foi lavada. Ela não foi transformada de uma porca para um cordeiro. Se ela fosse transformada de uma porca para um cordeiro, não ia se lambuzar na lama. Mas por que vai se lambuzar na lama? Porque ela só foi lavada. A natureza dela não foi mudada. Pegue um porco, coloque aqui dentro dessa igreja, lave, ande com ele por aqui, fique aqui. Não abra a porta. Quando você abre a porta, que ele encontra a poça de lama, ele vai para lá. Mas por quê? Você já deu banho nele, já falou das doutrinas da graça, já falou disso, já fez catequese, já fez tudo e tal. Só que você só está lavando um porco. E quando ele se deparar com a lama, ele vai ficar lá. E ele não vai querer mais sair. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, o que faz eu permanecer é a minha regeneração, é por ter sido regenerado. Olha o que o apóstolo Paulo diz, o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 10:35. Hebreus 10:35. Olha como ele fala aí. Ele diz assim, ainda falando de preservação dos santos, perseverança dos santos, aquele que é regenerado continua, vai até o final. Ele diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança. Olha como ele diz, aí você, mas aqui está dizendo para eu perseverar. Olha como ele continua: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E quando ele fala dessa maneira, eu tenho que perseverar para eu alcançar a promessa. Aqui é alguma coisa comigo. Aí ele continua: porque ainda dentro um pouco aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo, olha como ele diz, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Uma pessoa que se diz crente, uma pessoa mesmo que, eu sou do Senhor Deus. Então esse aqui, nominalmente está dizendo, eu sou do Senhor. Eu sou o justo do Senhor. Muito bem, veja, o meu justo viverá pela fé. Agora, se retroceder, se aquela pessoa que diz que é o meu justo, se aquela pessoa que diz que é crente, que acredita em mim, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, quando a pessoa lê esses versículos, aí pensa, olha aqui, tem aqui a possibilidade de retroceder. Então isso quer dizer que o justo pode retroceder. Continua lendo o versículo 39. Nós, porém, nós quem? Os eleitos, os regenerados, não os nominais, não aqueles que dizem que são crentes, que são justos, não. Os regenerados, os eleitos de Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem? Os eleitos. Quem? Os redimidos. Quem? Os regenerados. Por quê? Porque quem é nascido de Deus, vence ou não vence o mundo? Vence. Ele não retrocede. Nós não somos do que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha como ele diz, ele faz aqui uma comparação. Nós não somos daquele tipo, nós somos desse tipo aqui. Nós não somos do que retrocede, nós somos do que é. Nós quem? Quem é esse nós? Os eleitos, os redimidos, os regenerados. Veja mais lá em Romanos 8:33. Romanos 8:33 em diante, até o 39. Olha o que ele diz aqui:
Quem tentará acusação, note como ele fala, contra os eleitos de Deus. Ele não está dizendo aqui contra alguém. Quem tentará acusações contra os chamados crentes, os chamados regenerados. Com a boca você pode dizer tudo. Mas ele está dizendo aqui quem tentará acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, olha lá, são tudo perguntas retóricas. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Olha como que é. Quem? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora olha o 37. Em todas essas coisas, em que? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Isso quer dizer que o eleito de Deus passa por isso. Ele não é tirado disso. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora olha o 38. O Paulo diz assim, porque incrível como muitos... Eu já falei com crentes e tem alguns que dizem, teve uma vez evangelizando, eu estava distribuindo folheto, encontrei um rapaz, aí eu disse, olha aqui um folheto. Aí disse, não, já sou crente. Já sou crente. Ah, o senhor já é crente? Ah, então quer dizer que você é salvo por Jesus Cristo? Já tem mesmo a certeza da salvação? Aí ele disse, olha, não, deixa eu ver. Bem, hoje... Bem, hoje se eu morrer eu vou. Eu digo, e amanhã? Bem, amanhã eu não sei. Amanhã Deus pertence. Para que eu, faça algum pecado, faça alguma coisa e tal. Aí olha, hoje eu estou seguro. Amanhã eu não tenho mais seguro. Olha a compreensão. O Paulo não tem esse pensamento, hoje eu estou seguro, amanhã eu não sei. Olha o que o Paulo diz, porque eu estou bem certo. Alguém que lê isso vai dizer, Paulo era muito arrogante. Olha aí, olha. Porque eu estou bem certo de que nem a morte. Quando Paulo faz a listagem, ele coloca tribulação e tal, aí deixa a morte por último. Quando ele vai falar, ele diz assim, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá-me. Ele disse assim, poderá-me. Se ele dissesse, irmãos, poderá-me, aí até que eu ficava assim com umas certas reservas. Bem, Paulo pode dizer isso por si, mas o Paulo não está dizendo isso por si, ele está dizendo por nós. Irmãos, eu estou bem certo, aqui não tem dúvida não, é hoje, amanhã e depois da manhã. Eu estou bem certo que nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem alguma coisa? Você acredita em alguma coisa que pode te separar? O Paulo acreditava que não. Isso não é uma certeza da salvação? Ele não está convicto? Nada? Irmãos, esse amor, veja só, por que ele te elegeu e por que ele me elegeu? Porque ele nos amou. Eu pergunto, o que é que você fez para que Deus te elegesse? Nada. O que eu fiz para Deus me eleger? Nada. Eu era imundo e você também era um imundo. Agora me diz uma coisa, o que foi que você fez que Jesus Cristo começou a desgostar de você? Você não fez absolutamente nada para querer o gosto de Deus, para que Deus se engraçasse de você. Você não fez nada. Agora eu pergunto, o que é que você vai fazer para desgostar de Deus? Se você não fez absolutamente nada para você agradá-lo. Nada, irmãos, vai nos separar.
Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 1, 3 a 5. 1 Pedro 1, 3 a 5. Ele diz, Pedro: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Por que ele diz muita misericórdia? Porque nós não merecíamos. Nós somos salvos pela misericórdia, irmãos. Ninguém merece ser salvo. Ele nos regenerou, veja só, ele nos regenerou. Quem nos regenerou? Foi ele, não foi você. Não foi você que disse, eu quero ser regenerado. Não. Ele nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros. 5. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Ele não somente me regenera, mas ele me guarda. Ele me guarda, ele me protege. É isso que ele faz. Diz aqui, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então ele está me guardando até quando? Até o primeiro pecado que eu vou cometer? É isso? Quando eu cometer o primeiro pecado, pronto, aí Deus não quer mais. Não. Irmãos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja mais outro versículo, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 e 30. Olha o que ele diz aí. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. Olha essa cadeia, essa corrente inquebrável, tá? Que vai de um ponto ao outro, para falar da segurança da salvação. Ele diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Então note bem, ele só chamou quem foi que ele predestinou. Ele não chamou ninguém que ele não predestinou. Quem ele predestinou, ele chama. Aos que chamou, a esses também justificou. Então se ele chamou, ele vai justificar. Então note como ele está comprometido com aqueles que ele predestinou. Se eu predestinei, eu vou também chamar. Se eu chamei, eu vou justificar. Se eu justifiquei, eu também vou glorificar. Quem faz a obra da salvação, irmãos? É Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completar. Se foi Ele que fez. Se não foi Ele, irmãos, eles se foram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, nós vemos aí, primeiro, a doutrina da eleição. Depois nós vimos a doutrina da perseverança dos santos. Mas uma outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui, é o que nós conhecemos em teologia de visibilidade e invisibilidade da igreja. Ou seja, igreja visível e igreja invisível. Neste mundo, irmãos, o que nós temos aqui é a igreja visível e a igreja invisível. Qual é a verdadeira? Veja, por exemplo, sobre igreja visível. Igreja visível. Uma congregação local que se reúne semanalmente para adoração, celebrar os sacramentos do batismo, da ceia do Senhor, ouve a pregação da palavra de Deus. Isso aqui é um exemplo de igreja visível. Olha uma igreja. Temos, por exemplo, exemplo de igreja visível nas Escrituras. Mateus 18, 15. Mateus 18, 15. Aqui está um exemplo claro de uma igreja visível. Ela é visível, tá? Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda outro contigo, mais 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Se ele não os atender, olha o que ele diz: dize-o à igreja. Essa igreja é a visível. É onde me congrego.
Então eu vou chegar e dizer para os irmãos, para quem? Para os irmãos dessa igreja, que é a igreja visível, tá? Mas irmãos, a igreja visível não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja invisível. A igreja visível tá trigo e joio, tudo misturado. Trigo e joio, tudo misturado. A igreja visível. A igreja invisível, essa é diferente. Essa é diferente. Quando você tem a compreensão de igreja visível e igreja invisível, você vai entender quando Jesus Cristo escreve às igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso escreve, a igreja de Tiatira escreve. O que é que Jesus Cristo, no final de cada igreja, ele diz? Ele diz algo, irmãos, que uma pessoa que tem conhecimento de doutrina, ele fica assim espantado. Ele diz para a igreja: ao vencedor darei que coma do fruto da árvore da vida. Aí você para assim e diz: Jesus, olha, vamos voltar aqui, Jesus. Olha, tu não está escrevendo para uma igreja, Jesus. Tu está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso, está aí, igreja de Éfeso, igreja. Aí tu diz: ao vencedor. Ora, será que a igreja não é vencedora, Jesus? Porque Jesus Cristo sabe que dentro da igreja visível existe a igreja invisível, aqueles que são dele. E por isso ele diz ao vencedor, porque nem todo mundo que está dentro da igreja é regenerado, nem todo mundo que está dentro da igreja é um crente verdadeiro. Por isso que Jesus Cristo disse: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, curamos no teu nome, fizemos milagre. Ele disse: nunca vos conheci. Veja, não é um roqueiro que vai chegar lá e dizer: Senhor, olha, eu fiz milagre. Ele não vai dizer nada disso não. Quem vai dizer isso? Pessoas que andavam dentro da igreja, que achavam que eram crentes, mas nunca foram regenerados. Brincavam de ser crente. Vão lá, acha que vai para o céu porque vai para a igreja. Eu não vou para a católica, não, eu sou um evangélico, eu vou para a igreja. Acha que está indo para a igreja porque vai para dentro de uma igreja. Nós estamos indo para o céu, irmãos, porque Ele nos elegeu, Ele nos regenerou. E a prova que Ele nos regenerou é que você tem uma vida mudada, você quer viver uma vida de santificação. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja, estão vivendo uma vida de pecado lá fora, mas vão para a igreja para manter as aparências. Estão indo para o inferno dentro de uma igreja, porque não tem comportamento de crente, não tem santificação de vida. Então a igreja visível é um tempo que a gente se reúne aqui, está todo mundo, para todos os efeitos, todo mundo é irmão. Mas Jesus Cristo, Ele conhece os seus. Olha o que Ele diz aqui, por exemplo, da questão da igreja invisível. 2 Timóteo 2, 15 a 21. 2 Timóteo 2, versículo 15. Ele diz assim, olha: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles fazem uso passarão em piedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Olha lá, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Quem era esse? Himeneu e Fileto, gente dentro da congregação, gente dentro da igreja visível. Ele diz: estão pervertendo. Aí, olha o que ele diz, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Muita gente dentro das igrejas, irmãos, não pertence a Jesus. Existe a igreja visível, a igreja invisível. Tem gente que anda nos pecados, acha que está indo para o céu, porque vai a uma igreja, porque foi batizado numa igreja, porque aceitou Jesus como pastor fulano de tal.
O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aí ele continua: e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Como ele disse para Israel: o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E o que acontece? Tem vários crentes, pessoas que dizem que são crentes, jogando o nome de Jesus Cristo na lama. E o pessoal diz: eu vou ser crente? Eu conheço um crente que mora perto da minha casa, bate na esposa, bate nos filhos, é uma pessoa e tal, chamador de palavrão, tá ali, tem uma namorada aqui, tem uma namorada acolá. Eu vou ser crente? Eu conheço uma irmã da igreja fulano de tal, que assiste perto de casa, aquela mulher fala da vida de todo mundo. Ela é isso, ela é isso, é isso e aquilo. Eu não vou ser crente não. Um mau testemunho que essas pessoas estão dando. Todo mundo vê eles como o quê? Crente. Mas Jesus diz, o Senhor Deus diz: eu conheço os meus. Se você professa o nome do Senhor Jesus Cristo, aparta-se da injustiça. Nós somos conhecidos, irmãos, por aqueles que querem viver uma vida santa, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Fomos eleitos de Deus para sermos santos. Qual é a prova de que eu sou um eleito de Deus? É que eu quero viver uma vida de santificação. Eu não quero viver uma vida de pecado. Se eu estou vivendo uma vida de pecado, estou enganando a mim mesmo. Por isso que ele diz: não deixei-vos enganar por ninguém. Não te engana. Tem muita gente dentro das igrejas, irmãos, enganados, achando que estão indo para o céu, estão indo para o inferno. Olha o que ele continua no versículo 20, ele diz, aí mesmo, no versículo 20, 2 Timóteo 2,20, olha o que ele fala, ele diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será um utensílio para honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Só esse tipo que Deus vai usar, irmãos. Pessoas que estão se santificando, é esse que Deus vai usar. Mas se não tiver santificação, se não procurar os pés do Senhor, Deus não vai usar. Ele não vai usar. Então veja, no texto nós vimos a eleição, perseverança dos santos, igreja visível e invisível, e por último, o teste de autenticidade da fé. O teste da autenticidade da fé. O que é isso? Porque lá no texto diz mesmo assim: eles se foram, entretanto não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. Aqui está, irmãos, o teste da autenticidade da fé. A saída de alguns do seio da comunidade é vista como uma manifestação ou uma prova de sua verdadeira natureza espiritual. A autenticidade da fé de uma pessoa é frequentemente testada por sua perseverança na doutrina e na comunhão na igreja. Muitas coisas, irmãos, acontecem dentro da igreja para testar essa autenticidade. É autêntico? Esse de fato é regenerado? E uma delas é esse: pessoas que vão-se embora, não voltam mais. Estava aqui, foram-se embora, não voltam mais. Olha o que, para terminar, né? 1 Coríntios 11, 17. 1 Coríntios 11, 17. Tem esses que vão embora, mas tem outros que o Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio. Agora olha o que ele diz: porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Dá uma olhada quando há confusão dentro da igreja, quando há uma certa briga dentro da igreja. Vê qual é aquele irmão que está disposto a sofrer o dano. Vê qual é aquele irmão que quer mesmo apagar o fogo. Não, vamos resolver aqui.
tal. Mas veja aqueles que querem mesmo, e tal, e vá. Só está mostrando a sua desaprovação com um tipo de comportamento que não é um comportamento cristão. É às vezes com divisão dentro da igreja, irmãos, que a gente reconhece os verdadeiros crentes. Então veja, dentro da igreja tem o teste da autenticidade da fé. Quem é crente permanece. Quem é crente sofre até o dano para que a igreja continue unida. Ele não vai querer dividir, ele não vai querer ficar fazendo... Não. Ele vai querer unir os irmãos, ele vai querer mesmo fazer harmonia. Ele não vai querer... Satanás que veio para roubar, matar, destruir, dividir. Jesus não. Ele vem para unir. Ele vem para dar vida e vida assim, eterna, né? Então, olha, eles saíram do nosso meio. Do nosso. Meio de quem? Dos eleitos. Não eram dos nossos. Se fosse, teriam permanecido conosco. Perseverança. Eles se foram para que ficasse evidente. Tem igreja visível e invisível. Cedo ou mais tarde, a visível vai raiar. Aquela que não são, eles vão embora, provando aí essa autenticidade assim da fé. Que maravilha, irmãos. A gente, olhando esse texto, a gente vê, Senhor, a igreja mesmo vive assim, desde a época do Novo Testamento, a gente vê essas coisas dentro da igreja. A gente tem que estar com os olhos abertos para a igreja que é visível, para aqueles que de fato são regenerados por Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo que nós temos aprendido aqui, que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais e que possamos, Senhor, perseverar cada dia, porque isso vai mostrar cada vez mais, Senhor, explicitamente que somos eleitos por Ti, quando queremos viver uma vida de santificação. Leva-nos aos nossos lares, na Tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.